Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa reunião. Eu falei com os professores e a Gislene pediu também que eu falasse com vocês hoje, então eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Na verdade, esse momento eu desejo que seja não apenas o início de uma reunião, mas que seja uma reflexão para mim que sou professor, para os demais professores que estão participando, para os pais, principalmente por um motivo, com um objetivo, que é acalmar um pouco o nosso coração. Eu tenho certeza que o coração agitado não é apenas dos pais, dos alunos, é de todo mundo, inclusive os nossos corações como professores. Nós tivemos momentos bastante atribulados desde que começamos esse novo estilo de aula, esse novo jeito de dar aula, e agora nós estamos aos poucos respirando porque já entendemos algumas coisas, como elas funcionam, e ainda temos que entender outras. E para que a gente possa começar bem essa nossa reunião, esse nosso encontro, essa nossa reflexão, eu trouxe um texto para vocês. Aliás, eu gosto muito de textos, né? Sou professor de redação, vocês certamente me conhecem. Quem não me conhece, eu sou o Clóvis. Eu quero partilhar com vocês um texto muito interessante que eu vi outro dia e que me chamou bastante atenção, que certamente tem a ver com esse nosso momento. Na verdade, vocês não vão ler o texto aí comigo, não. Eu vou contar para vocês a história. Que é o seguinte, o título é O Aluno Computador. Vou repetir. O título é O Aluno Computador. E diz assim, ó. Era uma vez um jovem casal muito feliz. Ela estava grávida e eles esperavam com grande ansiedade o filho que nasceria. Transcorridos os 9 meses de gravidez, ela deu à luz um lindo computador. Olha só, o filho era um computador. Que felicidade ter um computador como filho. Era o filho que desejavam. Por isso eles haviam rezado muito durante toda a gravidez. O batizado foi uma festança. Deram-lhe o nome de Memorioso. Olha que nome sugestivo. Memorioso. Porque julgavam que uma memória perfeita é o essencial para uma boa educação. Educação é memorização. Crianças com memória perfeita vão bem na escola e não tem problema para passar no vestibular. É assim que muitos pensam. E foi isso mesmo que aconteceu. Memorioso memorizava tudo que os professores ensinavam e não reclamava. Seus companheiros reclamavam. Diziam que aquelas coisas que lhes eram ensinadas na escola não faziam sentido nenhum. Não aprendiam direito, tiravam notas ruins, ficavam de recuperação, o que não acontecia com o memorioso. Ele memorizava com a mesma facilidade a maneira de extrair raiz quadrada, reações químicas, fórmulas de física, acidentes geográficos, datas de eventos históricos, regras de gramática e até regras de redação. Livros inteiros ele memorizava. A memória de memorioso era perfeita. Ele só tirava 10. Isso era motivo de grande orgulho para os seus pais. Os outros casais, pais e mães dos colegas de memorioso, morriam de inveja. Quando seus filhos chegavam em casa, trazendo boletins com notas vermelhas, eles gritavam: "Por que você não é como memorioso? Olha que nota horrível! Por que você não é como Memorioso?" Memorioso foi o primeiro no vestibular. O cursinho que ele frequentara publicou sua fotografia em outdoors pela cidade inteira. Apareceu na televisão como exemplo a ser seguido por todos os jovens. Na universidade foi a mesma coisa. Só tirava nota 10.
E chegou finalmente o dia tão esperado, o dia da formatura. Memorioso foi, claro, o grande herói da formatura, elogiado pelos professores, ganhou medalhas e mesmo uma bolsa de doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Depois da cerimônia acadêmica, estavam todos felizes no jantar, até que uma linda moça se aproximou de Memorioso para conversar com ele. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, disse a jovem. Pode fazer, respondeu Memorioso, confiante. Ele sabia todas as respostas, então ficou tranquilo. Aí a moça fez a pergunta. Atenção. De tudo que você tem memorizado, o que mais te comove? O que mais te comove? Memorioso ficou em silêncio. Aquela pergunta nunca lhe havia sido feita antes. Os circuitos de sua memória funcionavam com a velocidade da luz procurando a resposta, mas ela não estava registrada em sua memória. Onde poderia estar? Seu rosto ficou vermelho, começou a suar, sua temperatura subiu e de repente seus olhos ficaram muito abertos, parados. E se ouviu um chiado estranho dentro de sua cabeça, enquanto a fumaça saía por suas orelhas. Memorioso primeiro travou, deixou de responder a estímulos, depois apagou, entrou em coma, levado às pressas para o hospital, de computadores, é claro, verificaram que o seu disco rígido estava irreparavelmente danificado. Atenção, há perguntas para as quais a memória perfeita não consegue responder. É preciso coração. Esse texto é uma crônica do Rubem Alves. E aí só colocar aqui na tela. Só um minuto, pessoal. Ok. Pessoal, esse texto que foi apresentado aqui me chamou bastante atenção pelo seguinte: nós estamos num momento em que mais do que nunca, nós precisamos agir com o coração, sentir com o coração e precisamos entender que todos têm coração. Professores, alunos e também os pais. Nós passamos por momentos bastante conturbados, bastante difíceis, momentos de bastante dificuldade para todos nós. Todos nós. Às vezes, alguns pais ficam pensando, nossa, mas a escola está demorando para me responder, está demorando para dizer como que vai ser, está demorando para mostrar o que eles estão pensando. Justamente porque nós também estávamos dentro do mesmo barco. Nós não estávamos fora, num outro barco, para poder telefonar para vocês e dizer, olha, aí no barco, façam isso. Nós estávamos fora. E eu trouxe aqui algumas palavras que eu vou compartilhar, que podem nos ajudar nessa reflexão. Atenção. Primeiro que terminou a crônica do Rubem Alves. Está aqui. Existem perguntas para as quais a memória perfeita não consegue responder. É preciso coração. Depois, se alguém quiser esse texto, é fácil de encontrá-lo. Ele se chama O Aluno Computador, tá? E olha para esse slide. Eu queria ressaltar isso. Se nós temos coração e precisamos lidar com pessoas que também têm, precisamos sempre nos lembrar, nós somos seres humanos. Nós não somos máquinas. E eu pensei nessa frase aqui, eu gostaria de frisá-la. Nós não somos CNPJ.
Quem é CNPJ? Quem que é pessoa jurídica nesse caso? É o colégio objetivo. É uma instituição que precisa existir como pessoa. Mas nós, professores, a coordenação, os diretores, toda a equipe do colégio, todos nós somos gente. Todos nós somos pessoas humanas. Assim como vocês pais, assim como os alunos, nós temos sentimentos, temos as nossas alegrias, nós também vibramos quando as coisas dão certo, mas também ficamos com medo quando alguma coisa não dá certo. Nós ficamos, às vezes, apavorados com algumas situações. Nós não somos especialistas em educação à distância. Vocês, pais e mães que estão nos vendo, devem só relembrar isso. Todos os professores do Colégio Objetivo, e vocês sabem que a equipe é muito boa, todos os professores são especialistas em sala de aula. Especialistas no quadro, especialistas para usar o giz, especialistas para explicar a matéria a partir de um caderno, de uma apostila, de um livro, mas não especialistas em EAD, educação à distância. E, de repente, a gente se viu obrigado a fazer tudo isso, a gravar a aula, depois a colocar a aula ao vivo, a responder os alunos por aqui. A gente se viu obrigado a fazer coisas que antes nós não esperávamos. Da mesma forma, vocês, pais e mães, se viram obrigados a fazer coisas que vocês nunca imaginaram. Nunca imaginaram ver o filho de vocês sentado numa cadeira, tendo que assistir a aula durante vários minutos, várias horas, às vezes muitas horas. E é isso que tem acontecido com todos eles. E é claro, quando nós estamos em momento de insegurança, nós ficamos perdidos querendo respostas. Quando vocês perguntavam para o colégio o que ia acontecer, nós, professores, também perguntávamos, porque nós não sabíamos todas as respostas. Nós somos seres humanos, não somos CNPJ. Guardem isso. Essa insegurança, esse medo, essa angústia que todo pai e toda mãe enfrentou, principalmente no começo, quando as aulas foram paralisadas, a gente não sabia como que ia acontecer, isso também chegou até nós. Gente, talvez vocês não saibam, aconteceu comigo, deve ter acontecido com a maioria dos professores. Muitos de nós ficamos noites acordados com medo de não dar certo, com medo de que a aula não funcionasse, com medo de que de manhã, naquele horário que a gente tinha que clicar no Zoom, não aparecesse nada. E deu vontade de desistir, desanimar, passar a bola para outro, deu vontade de deixar tudo, porque a gente também tem medo. Quem é inseguro, quem é medroso, quem é angustiado, todos nós, todos os seres humanos. Nós não somos pessoas diferentes como professores no sentido de não termos medo. Tivemos, mas tivemos um suporte também muito bom do colégio. Isso foi fazendo com que as coisas se clareassem. E é esse slide aqui que eu acho que pode resumir aquilo que nós estamos vivendo agora. Nós já estamos lá fora? Não. Nós ainda não chegamos a contemplar toda a luz, mas as coisas estão clareando aos poucos. É preciso o quê? Ter paciência. Quem tem paciência no mundo corrido, agitado como nós? Pouquíssimos. Os outros têm que cultivar essa paciência, que não é fácil, não. Eu tenho feito esse esforço, meus colegas professores, muitos de vocês, pais e mães, as crianças e os adolescentes que estão nos acompanhando, quanto esforço para ficar sentado, tendo que assistir aula. Gente, eu estava pensando hoje mais cedo. Nós, às vezes, ficamos cansados de assistir um vídeo de 5 minutos aqui que a gente recebe pelo WhatsApp. A maioria não assiste. Nossa, passou de 1 minuto, eu não quero saber. Imagine ter que ficar em casa para uma criança e adolescente assistindo a aula de 40 minutos, depois a outra, depois a outra, depois a outra. 6 aulas na parte da manhã, mais à tarde, alguns dias de laboratório.
aqueles que estão nos vendo à noite, ou as crianças que estão nos acompanhando à tarde. É difícil para todo mundo, não é fácil. Mas é difícil também para os professores. E nós estamos, a gente até conversou isso outro dia na reunião, estamos vendo a nossa capacidade de reinventar, de reinvenção. Estamos entendendo que somos capazes de coisas que às vezes a gente também não sabia. Mas por quê? Estamos tendo suporte do colégio e estamos tendo uma reciprocidade dos pais e mães que estão percebendo o nosso esforço. Certamente aqueles que acompanham as aulas dos pequenininhos e têm que às vezes assistir às aulas mesmo, já devem ter visto o professor às vezes ficar perdido, às vezes ficar sem saber o que fala naquele momento. Tem horas que trava, tem horas que a gente pensa, nossa, e agora? A gente olha, onde que eu clico? Como que eu admito um aluno aqui? Como que eu respondo esse aluno aqui? Porque tudo é novo para nós. É novo para vocês, é novo para nós. Mas essa situação vai nos tornar melhores. Nós não temos respostas imediatas, mas as coisas estão clareando. É preciso ter paciência. E aqui, nós estamos o quê? Oferecendo o melhor de nós, como colégio, porque sabemos que, pelo menos a maioria dos pais e mães, também estão oferecendo o melhor de vocês. Quantos tiveram que refazer o dia para poder ficar com os filhos pelo menos um pouco, senão eles não vão ficar sentados assistindo a aula? Quantos tiveram que refazer os horários para poder dar atenção ao filho que não está entendendo uma parte da matéria ou que não entendeu alguma coisa? É o pai que vai ter que entrar em contato quando o filho é pequeno ou que precisa de motivação. Gente, hoje eu dei aula para o 3º ano, agora à tarde. E eu gostei muito da aula. Do meu ponto de vista, a aula foi uma das melhores que eu tive até hoje, online, por conta de um fator. Eles pediram ajuda. No meu caso, por ser professor de redação, eu gosto muito que o aluno sinta necessidade de aprender, de entender. E hoje, para mim, foi isso. Eles pediram ajuda. Que tipo de ajuda? A partir das dúvidas que alguns têm, alguns pediram ajuda na motivação. Olha, eu estou um pouco desmotivado. Eu falei, então pode esperar, eu vou falar na sua cabeça, que eu vou puxar a sua orelha, que eu vou cobrar, que eu vou dizer que tem redação para fazer. Porque às vezes o pai cobrando é uma coisa, o professor cobrando é outra. Tem horas que é hora do pai e da mãe cobrar. Tem horas em que o professor deve cobrar. Tem horas que é o colégio. Se ficar um lado só cobrando, as coisas não vão funcionar. O colégio, gente, objetivo, se destaca muito, e é por isso que eu estou no colégio objetivo. Já estive em outros, mas para mim, em questão de organização, de planejamento, não tem igual. Tanto é que quando a gente começa o ano, nós já sabemos tudo o que vai acontecer no ano. O calendário está pronto, os horários estão prontos, tudo bem planejado. E aí a gente se vê no sufoco, com uma situação que não foi planejada, com um jeito de dar aula que ninguém pensou, que ninguém planejou. E aí poderia ter dado errado. Um colégio que está acostumado a ter tudo bem planejado, quando se vê numa situação dessa em que não dá tempo de planejar, poderia ter se perdido no caminho. Mas não foi o que aconteceu. Graças à paciência de muitos pais e mães, graças ao esforço da coordenação, graças ao empenho dos diretores que procuraram de diferentes maneiras soluções para aquilo que a gente estava precisando, graças a nós, professores, que estamos todos os dias, quando é véspera de aula, nos desdobrando para caprichar na aula, graças a esse esforço conjunto de quem está oferecendo o melhor de nós, as coisas estão funcionando. Temos todas as respostas? Não. Existem ainda muitas perguntas. Às vezes, algum aluno, no meio da aula, eu estou falando de redação, ele pergunta assim, você já sabe quando vai voltar às aulas? Quando vão voltar às aulas? Já sabe como vai ser a prova? Já sabe como vai ser isso? Já sabe? Tem coisas que nós ainda não sabemos. Quando as coisas vão aparecendo, por exemplo, agora foi divulgado que a gente vai ter férias. Que bom!
Descanso para os professores, descanso para os alunos, descanso para os pais também, que estão envolvidos nesse processo. Essa resposta veio. Tem outras que ainda virão, e é um passo de cada vez, mas nós estamos oferecendo o melhor. Sabemos como professores que muitos pais e mães estão nesse momento valorizando ainda mais o trabalho da escola, do professor. A gente tem recebido muito agradecimento. E mais do que isso, eu acho que foi até a Valdete que falou na reunião dos professores, que está sendo muito bom terminar a aula e ver o agradecimento dos alunos. Quando a gente entrava nas salas, no colégio, a gente entrava, dava aula, saía, fazia tchau, tchau e pronto, acabou. Agora, os alunos falam obrigado, agradecem, a aula foi muito boa, obrigado, obrigado. Vem aquele tanto de obrigado. Não tem obrigação, ninguém pediu para eles fazerem isso, é espontâneo. Isso significa que os alunos também, no geral, estão dando o melhor de si, mesmo que estejam perdidos, mesmo que às vezes alguns não assistam a aula direito, porque não tem essa maturidade ainda, mas estão dando o melhor deles. Nós estamos assim. E está sendo muito gratificante por esse lado. Estamos aprendendo ou reaprendendo, estamos entendendo coisas que antes não entendíamos, estamos distantes tendo uma relação mais próxima entre professores, entre pais, porque muitos de vocês estão procurando mais a escola, entre pais e filhos, porque muitos de vocês estão tendo que ficar ao lado do filho para poder orientar, e é por isso que nós precisamos ser parceiros, gente. Essa palavra é fundamental. Precisamos de parcerias. Assim como vocês têm feito, nós também estamos fazendo, e é nessa parceria que tudo vai continuar a dar certo. As coisas já deram certo até aqui, e vão dar certo até o final dessa pandemia, porque ela vai acabar. E a gente vai voltar numa vida normal? Não sei, porque depois de tudo isso que a gente está vivendo, será que é possível ser o mesmo? Será que seremos do mesmo jeito assim que tudo passar? Será que a gente vai ter aprendido mais o quê? Espero que a gente seja muito melhor depois que tudo isso passar, para que a gente possa ter ainda mais o que oferecer. Mas hoje, mais do que nunca, nós somos parceiros. Ninguém é melhor do que ninguém, não é porque nós somos professores que a gente tem todas as respostas, não é porque vocês são pais que têm todas as respostas para os filhos, e não é porque o filho conhece, às vezes, a tecnologia que ele sabe mais do que os pais, que os professores. Não, somos parceiros. Cada um com o seu conhecimento, cada um com aquilo que pode completar. Olha no desenho que está aí no cantinho. Às vezes a peça que eu tenho é diferente da peça do outro, mas sem a minha, o quebra-cabeças vai ficar incompleto. Eu preciso estar lá. Eu preciso colaborar do meu jeito, mesmo que seja uma peça insignificante. Todos vocês já viram aqueles quebra-cabeças enormes com peças muito pequenas. Mas se ela não estiver lá, vai ficar um buraco. Se não tiver um de nós nessa parceria, vai ficar mal feita essa educação, esse processo todo que nós estamos vivendo. Pode ser que em matéria de conhecimento, os alunos saiam perdendo um pouco, assim como todos no Brasil, e é claro, muito mais o de escola pública. Mas em matéria de humanidade, nós temos tudo para sair melhores disso. Por isso eu quero fazer um convite, gente, para a gente terminar esse meu momento e depois vocês, cada um, poderem conversar com as professoras. O meu convite é: continuemos colocando o coração naquilo que nós fazemos. Continuemos colocando o coração naquilo que nós fazemos. É o coração que mostra o caminho. Às vezes o cérebro orienta como chegar lá, mas é o coração que escolhe. E é o coração que tem feito com que nós continuemos firmes. Sei de muitos professores que choraram depois da primeira aula online. Sei de muitos pais e mães que já choraram de medo e de preocupação pelos filhos. Sei de muitos filhos que já choraram porque estão com medo de perder o ano, estão com medo de não dar certo, estavam mais antes. Mas nós só choramos porque nós temos coração. Porque nós não somos máquinas. E por conta do nosso coração é que nós vamos continuar batalhando
para que todo esse esforço vale a pena. Então, eu queria deixar essa mensagem e fazer esse convite, para que nós realmente sejamos pessoas que pensam com o coração, para que a gente se esforce cada dia mais. Depois que passar, nós vamos olhar para trás e vamos falar, valeu a pena ser professor durante a pandemia, valeu a pena ser aluno, valeu a pena ser pai, valeu a pena ser mãe, valeu a pena ser da coordenação, valeu a pena ser do colégio, valeu a pena porque nós vencemos. E a vitória vai vir porque nós já vencemos cada dia até hoje, cada dia foi uma vitória, cada aula foi uma vitória, cada momento foi uma vitória. E outras vitórias vão vir. Desejo que a reunião de vocês seja muito boa e era isso que eu tinha para refletir com vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês a pensarem um pouco, porque, claro, eu pensei muito a respeito disso e eu espero continuar melhor nessa minha trajetória. Obrigado pela atenção. Agora, com a